ser amado por Ele já é uma recompensa de servi-lo. Eu vou repetir. O privilégio, a honra de andar com Jesus e de servi-lo já é o nosso pagamento, já é a nossa recompensa de servir a Ele. Porque é na nossa caminhada, aprendendo com Ele, é que a gente recebe, conhecendo Ele é que a gente recebe, conhecendo Ele é que a gente se encontra. Amém? Amém. Vocês se sentem assim também? Que na nossa caminhada a gente já está sendo pago por tanto amor, por tanta dedicação da parte dele? Hoje eu trouxe um pouco das minhas pinturas, 1% delas, para me ajudar em algo que o Senhor vem colocado no meu coração já há alguns dias. Ele me chamou, né? Eu fui chamado. Ele nos chamou a todos, né? E eu começo com uma pergunta: o que é chamado? Já foi falado aqui durante esse mês, várias pessoas falaram sobre o que é chamado, o que tem no chamado, responsabilidade, o cumprimento de propósito durante o chamado. E eu não sei se é o que é o pior, se é pregar primeiro ou pregar pro final, porque aí você fica preocupado que a outra pessoa vai pregar a sua mensagem. Eu falo, oh meu Deus, não deixa não, deixa não, deixa não. E até o último, quando o pastor Wanderson chegou aqui, eu falei, meu Deus, ele falou que ia falar sobre chamado. Eu falei, ainda tem esse ainda? E eu falei, meu Deus, já pensou se eu tiver que mudar isso aqui de última hora? Mas enfim, nós já nascemos pronto, né? O Senhor chamou e a gente tá pronto. Se não tiver, também a gente vai se aprontando no caminho, né? Então, nós sabemos que chamado, eu acho que ficou claro pra gente, né? Se não tivesse ficado já, ficou claro que chamado é o que você aceitar Jesus e seguir Ele, igual tá aqui, né? É seguir a Ele. Esse é o chamado de todos nós, seguir a Jesus. Isso aí tem que ser 100% dúvida. Eu não sei se eu fui chamado. Você aceitou Jesus? Você foi batizado? Você está pegando a sua cruz e seguindo Ele? Então você foi chamado. A outra pergunta é: qual é o meu chamado? Muita gente tem dúvida em relação a isso. Pois hoje nós vamos sair daqui. Quem ainda tem essa dúvida vai sair sem ela. Amém, glória a Deus. Tá? Porque em vários lugares que eu pesquisei, eu achei 2 indicações fortíssimas, claras, de qual é o chamado de cada um de nós aqui. O chamado de todo cristão. Mas antes eu queria começar falando sobre algo aqui que eu acho que vocês já conhecem, mas eu vou trazer aqui. Vocês sabem o que é atalaia? A Bíblia fala sobre atalaia em vários lugares. No livro em Cantares, eu creio que fala em Salmos. No livro de Abacuque, fala também Ezequiel. E eu trouxe em Ezequiel. Eu vou fazer uma introdução sobre a atalaia, mas não é essa que eu quero. Eu vou entrar com a atalaia, porque eu preciso dar uma pancadinha em vocês, senão não seria Mônica. Porque ninguém passou a mão na minha cabeça e eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Então, a atalaia, no tempo de reinados, né? No tempo de reinados, tinha aquelas cidades fortificadas que eles falavam. Então, eles faziam uma cerca em volta da cidade, né? Da vila. E eles para manter animais afastados, né? E eles faziam, se a cidade tinha algum morro, o atalaia ficava no morro. Se não tivesse, eles faziam pontos mais altos em que o atalaia se posicionava, ou vigia, atalaia ou vigia.
o vigia sobre a torre. Então, a sinal de qualquer perigo, de qualquer fumaça, de qualquer cavalo vindo, de qualquer bandeira diferente, o atalaia dava o sinal para a pessoa que estava embaixo e a pessoa saía falando. Se fosse o caso de perigo, né? Porque naquela época eram muitos ataques às cidades, né? Porque nós sabemos que eles viviam de despojo e aí guerreava contra um reino, contra o outro, contra as cidades, ia lá, saqueava. Então sempre tinha que ficar de olho. O atalaia era responsável para manter a segurança em forma de que ficar de olho em todas as coisas que estavam acontecendo. E era revezado. Hoje nós conhecemos como segurança. Inclusive o exército tem isso, né? Se você vê campo assim onde tem, se vocês tiverem oportunidade de ver, tem. Quem nunca viu, tem nos filmes, sempre tem as torres, porque eles precisam ter a visão, estar de guardas, né? Então, nós aqui, que já aceitamos o chamado, nós somos atalaias. O Antigo Testamento, né, aqui falando propriamente em Ezequiel, eu vou dar referência, onde eu peguei isso, que está, em Ezequiel tem duas referências falando sobre atalaia, né, a responsabilidade do verdadeiro atalaia. Primeiro em Ezequiel 3, que vai, se vocês quiserem anotar, eu vou dar uma passada, porque nós não vamos ler isso aqui. Se vocês quiserem fazer como dever de casa, é muito forte isso aqui. Ezequiel 3,16. Começa, Ezequiel no 3 começa no 16 e vai até o 21. E aí depois vem ainda Ezequiel, que vem no 33. Deixa eu ver. Que vai no 33, que vai do 11, que vai do 33 no capítulo 1 em diante. Esse aqui é bem longo. Mas, como eu disse, que não é bem aqui que nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer a introdução sobre a atalaia. Então, o que o Senhor chamou Ezequiel, também chamou Abacuque, com as missões semelhantes. Mas em Ezequiel ele fala o seguinte: filho do homem, quer dizer, filho de Adão, como nós somos, né? Se o Senhor fosse chamar nós aqui hoje, ele ia falar: filho do homem, eu te chamei sobre a atalaia para ser a atalaia de Jerusalém. E aqui que tá, gente, uma coisa seríssima. Ele disse, olha só o que ele disse: se eu disser para o homem pecador, ou mau, ou perverso, se eu te mandar, você é o atalaia, você é o vigia. Você tem que chegar para o homem perverso e dizer: você precisa se arrepender da sua perversão. E você não falar com ele e ele morrer. Gente, isso aqui é seríssimo. O sangue dele eu vou pedir da sua mão. Você é culpado pelo sangue dele. Já pensou? E aí ele fala: mas se você falar para ele e ele se arrepender, eu não vou querer. Ele não vai morrer. Quer dizer, ele vai ter vida. Né? Nós vamos aplicar para agora. Mas se você falar para ele e ele não se arrepender e morrer, o sangue dele está por conta dele. Você está isento disso. Então, naquela época, Ezequiel, ele era um líder espiritual daquele povo também. Ele era o profeta e o Senhor falava: o que eu colocar na sua boca, você vai falar. E aí, tanto no começo, no 3 como no 33, fala. Só que o 33 ele vai bem pesado. E, inclusive, o Senhor fala o seguinte: eu não tenho prazer na morte do perverso. Eu não me alegro com a morte da pessoa pecadora. Eu me alegro com a morte do santo. Porque Ele quer que o perverso se converta da sua perversidade. Por isso é que Ele nos usa como atalaia. E nos dias de hoje,
como eu coloquei aqui. O cristão, nós somos atalaias de Cristo. Nós estamos aqui não para ser líder espiritual e nem... não, para mostrar para eles a verdade, a vida, o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Então, nós temos isso. O Senhor nos chama a todos. Para que nós somos chamados Catedral de Adoração de Ualta? Para ser atalaias de Cristo. É um chamado. Você não sabe qual é o seu chamado? Hoje você está sabendo. Se você encontrar alguém e falar, não sei qual é o meu chamado, você foi chamado para ser uma atalaia de Cristo. Pregar a verdade. O mínimo, se em tudo você não puder falar, você fala, Jesus te ama. Ele pode te melhorar a sua vida, Ele pode te salvar, Ele pode te curar. Pelo menos isso. Um Jesus te ama, você já anunciou. Que apesar de, Jesus te ama. E aqui, qual o trabalho de quem foi chamado? Primeiro, atalaia. Segundo, pega a sua cruz e anda. Para que você foi chamado? Pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Esse é o chamado do cristão. Ser atalaia, pegar a cruz e seguir a Cristo. Depois, Renata até falou sobre isso. Ir para todo mundo e pregar o evangelho. Esse é o chamado. Isso é o básico. O restante é presente que Deus nos dá. Vou abrir um parêntese aqui. Eu fui chamado para isso, igual que vocês. Ser atalaia de Cristo, ir para todo mundo, para onde eu puder passar, espalhar Cristo. Pegar a minha cruz e seguir a Cristo. Só que aí, o que acontece no caminho? O Espírito Santo te trabalha, te muda, você já tem dons, ou ele te acrescenta dons, e você decide se você quer usar seus dons para o reino dele. Porque tem gente que nasce e já tem uma voz maravilhosa. Não significa que ele vai cantar para o Senhor. O dom não é o canto. O dom é seguir a Cristo. O dom é falar dele. O dom é pegar a cruz e seguir. O dom é ser atalaia de Cristo. O restante é presente. O restante, eu fui chamada para falar do Senhor. É para pregar aqui? Não, isso não é chamado. O chamado é para eu ser um embaixador de Cristo, um atalaia de Cristo onde eu for. Isso aqui é um complemento, é uma coisa que vem no caminho. Eu fui chamada para pregar, eu fui chamada para cantar, eu fui chamada para... Não, você foi chamado para ser um atalaia de Cristo. O restante é só... Gente, todo mundo acha assim, converteu, qual é o meu chamado? Eu vou pregar, eu vou tocar bateria, eu vou cantar, eu vou isso, eu vou aquilo. Não! Esse não é o chamado cristão. O restante o Senhor dá, o Senhor chama, o Senhor, você já tem os dons, ou você se capacita. Tem gente que nem tem dom, igual eu não tinha dom de pintar. Eu não tinha isso é um presente. Bora pregar comigo aqui? Coisa linda. O Senhor vai te dando presente. Ele dá para você. Aí você decide se você quer direcionar para o reino. Não é verdade? Por isso que eu trouxe pintura. E eu trouxe os livros para mostrar para vocês. Porque isso aqui foram presentes que eu direcionei para o reino. Porque pela gratidão. Por que a gente direciona os dons e os nossos talentos? Por gratidão. Para poder melhorar no seu chamado, para poder influenciar com a sua arte, com o presente que Deus já te deu. Mas o chamado, se alguém falar, eu não sei qual é o meu chamado, então, por favor, passe para frente a atalaia de Cristo. Você vai falar, você é uma atalaia de Cristo. Esse é o chamado do cristão. O restante é um complemento. Porque todo mundo acha que vai sair e pregar para as nações, você não prega nem na sua casa. Lá em casa eu prego, eu estou igual Jeremias, estou igual Isaías lá na minha casa.
casa, eu prego e ninguém me ouve. Eu falo, será que eu não tenho um testemunho de crente? Só que agora eu tô mandando, tô meio braba agora com aquele povo, eu tô meio revoltada, sabe? Anteontem eu peguei Lucas dentro do carro e ele falou, trouxe aquele menino pra igreja a vida toda. Aí agora, gente, parece que é o seguinte, uma palavra aqui pra vocês, se tá passando por isso. Não fica desanimado com a sua família, não. Você ora, você crê. O que a palavra de Cristo fala? Se você crer, será salvo você e sua casa. Amém? Não é eu que estou falando, é a palavra de Cristo. Isso aqui é verdade. Isso aqui é as promessas. Vou receber uma profecia. Não, aqui. A profecia, isso aqui é profecia. Isso aqui é promessa. Isso aqui é verdade. Isso aqui é vida. Isso sai e passa pra gente. Então, o meu filho mais velho era ateu. Esse pelo menos fala que acredita numa força superior. Outro não acreditava em nada. E tudo levava pequenininho pra igreja, tá? Não é que não sabia, não. Era ateu. Hoje ele é evangelista. Hoje ele é mais crente que nós tudo. Glória a Deus. E eu sei que o mesmo Deus que salvou ele vai fazer com os outros. O do meio, para poder bagunçar o coreto, foi e batizou na igreja católica. Foi apresentado, consagrado na Batista e foi lá e batizou na igreja católica. Mãe, você viu? Eu falei, sem comentários. Eu não quero comentar porque você não quer saber. Mas eu já abri o olho deles. O do meio disse, você sabe que tem vários tipos de idolatria. A gente idolatra marido, a gente idolatra filho, a gente idolatra dinheiro, a gente idolatra cabelo, a gente idolatra corpo. Isso tudo é idolatria, tá? Não é só na igreja católica, não. Isso tudo é idolatria. Tudo que está acima do Senhor, que está ocupando a cadeira dele, é idolatria. E eu falei, você sabe que isso é idolatria. E ninguém ali tem poder. É só Jesus. Então você está sabendo. Eu não sei disso. Eu falei, pois você está sabendo agora. O do meio eu peguei ele no carro e falei, olha, eu vou para um lugar quando eu morrer. Agora, se você não crê no Cristo que eu creio, você não vai para lá. Você vai para outro lugar. Agora, quando você vai, não me fala, não sei. Porque tem horas que a gente tem que falar. A gente precisa. Tem horas que a gente precisa ser meia bruta. Porque tem gente que não vai passando a mão. Então, nós já sabemos isso aqui. Como desempenhar foi o nosso papel com o nosso chamado. Agora nós vamos entrar. Nós vamos para Lucas. Agora vocês podem abrir a Bíblia. Nós vamos para Lucas. Não, nós vamos para Mateus, desculpa. Não, isso mesmo. A última. Me desculpa, é Mateus mesmo, Mateus 25, tá? Eu vou falar um pouco sobre Lucas, mas nós vamos abrir a palavra em Mateus. Em Mateus 25, e nós vamos aí aonde fala sobre os talentos, a parábola dos talentos. Tá bom? Em 25 e começa no versículo 20, no capítulo 25, versículo 14. E eu vou começar a ler aqui. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, o outro deu 2, e a cada um e o outro deu 1, segundo a sua capacidade. Então ele partiu. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera,
dois ganhou outros 2, mas o que recebeu um saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos, e ajustou conta com eles. Então aproximou-se, e o que recebera 5 talentos entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste em mim os 5 talentos, eis que outros 5 talentos eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Só até aí mesmo. Pai, em nome de Jesus, me direciona, Senhor, no que Tu tem para fazer essa noite. Abra os nossos corações para receber a Tua palavra. Sem dúvida, Senhor, para que possamos ser atalaias, para que possamos anunciar tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós. E que hoje, meu Deus, isso possa entrar nos nossos corações e fazer morada. Em nome de Jesus. Amém. Então, por que eu falei no começo sobre Lucas? Porque em Lucas tem uma outra parábola, que é a parábola das minas, que é uma semelhante. Elas são semelhantes porque tem o mesmo sentido, mas um pouquinho diferente, porque lá no na Minas, que é em Mateus 19, fala o seguinte, que o Senhor foi tomar posse de um outro reino. Porque isso aqui era quando Jesus estava preparando seus discípulos para quando ele partisse, eles ficassem tomando conta dos seus bens, que era o povo que ele já tinha começado a conquistar e continuar, né? O Senhor deu para cada um daqueles discípulos, das outras pessoas que foram aqui chegando, eles deram seus talentos para eles. Aqui em Mateus, ele deu, aqui fala que deu 5 para um, 2 para um e 1 para o outro. No das Minas fala que deu 1 para cada um. E no das Minas acrescenta um pouquinho, porque fala que as pessoas não aceitaram aquele povo. Olha aí. A diferença, outra diferença também, que a gente percebe, no das Minas ele chamou 10 pessoas, mas ele só fala de 3 servos. No das Minas, o homem escondeu, enrolou a moeda, a mina que era o peso, no caso, num lençol. Nos talentos ele enterrou na terra. Interessante que os talentos em Minas eram pesos para pesar moedas. E uma curiosidade que eu encontrei aqui, que o talento era originalmente unidade, né? Como eu falei, era um peso usada para pesar moedas de ouro, prata ou cobre, que seria um talento, seria referente a 6.000 denários romanos, cerca de 20 anos de trabalho. E uma mina, né, que era o peso, era equivalente a 100 dracmas, que seria referente a 3 meses de trabalho. Então, não era pouca coisa. Então, Jesus usou aquilo porque ele já sabia o que ia acontecer. Ele ia se ausentar e ele ia entregar na mão dos discípulos e das pessoas que seguiam ele os talentos ou as minas, coisas preciosas, para que eles cuidassem e fazer crescer. Então, o que Jesus entregou para nós que somos chamados, que foi chamado por Ele? Ele entregou coisa preciosa. O quê? Isso aqui tem muito valor. Agora, que nós vamos multiplicar com essa palavra é outra coisa. O chamado do cristão não é cantar, não é pintar, não é escrever. É isso aqui. E o restante vai vir. O restante vai vir. Ele vai dar em dons, ou às vezes você já nasceu com dom, você vai usar aquilo, você sabe cozinhar,
Você vai cozinhar para o reino. Você sabe cantar, você vai cantar para o reino. Então você vai aprender a cantar, ou você vai aprender alguma coisa, você tem vontade, você vai aprender. Mas o chamar, qual é o meu chamado? Você não sabe qual é o seu chamado? Você tem que saber qual é o seu chamado. Seu chamado é pegar a cruz, seguir a Cristo, ser uma atalaia de Cristo e ir para onde o Senhor te enviar e pregar a palavra dele. Isso aqui é o talento. Isso aqui não tem preço. Porque Jesus não tem preço. Para ter isso aqui até hoje, ele teve que morrer por isso. Então não tem preço. Não é 600.000 denários ou 100 dracmas. Isso aqui é o sangue de Jesus. Para estar isso aqui até hoje, que as pessoas querem mudar, querem inovar, querem isso. É isso aqui. Abrindo um parêntese aqui, eu trabalho com a judia. Na verdade, eu trabalho com um monte. Lá em Wesley. Mas tem uma que eu tenho mais afinidade com ela. Ela é uns 12, 13 anos mais velha que eu. E ela tem aquele orgulho. Eu acho que as pessoas acham que ser judia é status. Né? Porque judia significa rico, né? Praticamente. Aí ela fala assim, I'm a Jewish, I'm a Jewish, I'm a Jewish. O dia todinho ela repetindo aquele trem. Chega a dar... Tem dias que a mulher vai pra lá, nem banho não toma. Que eu falo assim, gente, eu amo essa pessoa, mas eu não posso ser amiga dela. Eu não posso ser amiga de uma pessoa que não toma banho. Passa perto de você, tá aquela pinhaca de sujo, assim. Ainda bem que ela vai, se ver isso aqui, ela não vai entender mesmo. Mas, vai saber que é... Mas não tem condição, gente, sabe? Mas, enfim, é uma pessoa muito, muito gente fina. Eu amo. Mas não tem condição de estar... Você ama, mas você não quer dar colada que a pessoa passa perto de você e você chega e fica assim mesmo. Mas, enfim... Deus me plantou naquele lugar e eu tenho que passar tanto perrengue ali. E porque Ele me plantou ali, eu tenho que ser uma atalaia ali. Então eu estou começando, já tem uns 4 anos que eu estou começando a virar crente ali. Porque às vezes você é crente na igreja. Você é crente na sua casa, mas no seu trabalho você não é. Porque sua paciência vai embora. E é tão terrível esse trabalho de atalaia. Terrível assim, que eu digo, responsável. Tinha uma moça lá, que coincidentemente eu não sabia, ela trabalhava com Renata. Eu pregando pra mulher de um lado, Renata pregando pra mulher do outro. Aí veio um capeta lá do inferno e começa a jogar os trem na cabeça da mulher. Nem eu, nem Renata ganhou a mulher, agora ela tá nas baladas. Mas nós falamos, né, Renata? Na hora do aperto, ela ainda liga pra mim, na hora que o trem aperta. A minha família, eu vou pra lá, meus primos, eu falo que todo mundo quer oração, quer ouvir a palavra, depois eles bebem até... Não sei nem se vai lembrar, mas eu tô fazendo a minha parte. E essa senhora, essa semana, ela sempre me pergunta, quando eu falo que eu vou pregar, ela sempre me pergunta porque ela quer saber se é algum profeta que ela conhece que eu vou pregar. Eu falei, eu vou falar de Ezequiel também. E eu peguei e falei, na hora, sabe assim, quando te vem assim, dá aquela louca de Cristo mesmo? E você fala, por falar nisso, eu vou te falar uma coisa aqui. Você fala, você é judia. Mas você sabe o que é atalaia? Ela falou, não. Eu falei, pois é, eu sou uma atalaia de Cristo. E eu vou falar pra você, você é judia, mas se você não aceitar Cristo, você vai pro inferno. Porque judia ou não, o único caminho é Jesus. Ela falou, mas ela morreu de rir. Falou, eu não acredito nem em céu, nem em inferno. Eu falei, olha... Ela falou assim, se você estiver errado, você está perdendo seu tempo. Eu falei, eu vou estar perdendo meu tempo, mas se eu estiver certa... Aí, o que vai acontecer com você? No dia lá do juízo final, sabe o que vai acontecer com você? No dia do juízo final, Jesus vai te chamar e vai falar, ué, você não vai entrar aqui não, você não me seguiu, eu sou o único caminho que você passar aqui, você não me quis. Aí ela vai falar, não... Isso eu estou contando pra ela. Falei assim, aí você vai falar, não, eu nunca ouvi falar de você. Ah, Jesus vai jogar na sua cara esse dia bem aqui. Vai lá, 4:30 da manhã. Lá na padaria lá de Wesley. A minha serva falou de mim pra você. E você sabe o que você falou? Você não acredita nem em céu e inferno. Então agora você vai pro inferno pra ver que ele existe.
E ela pocou na risada. Então, irmão, eu não falo mais de Cristo para ela. Eu já falei. O sangue dela não está mais nas minhas mãos. Então, de vez em quando, tem pessoas que Deus coloca na sua vida que você precisa dar uma de louco e falar para que se aquela... Porque, igual a Renata falou aqui, às vezes você é a única Bíblia que aquela pessoa vai ler. Olha, essas minhas pinturas têm ido por vários lugares. Catar, Quênia, New México, Portugal. Pessoas compram, levam. Pode ser que uma passagem bíblica dessa, que está no rodapé, vai ser a única Bíblia que aquela pessoa vai ler. A curiosidade, não é nem por nada. O que é isso aqui? Eu creio. Às vezes aquele versículo bíblico que você manda para a pessoa que ela passa assim, ai, que povo enjoado. Vai ser a única Bíblia que aquela pessoa vai ler. Então o sangue daquela pessoa não vai estar nas suas mãos, porque você fez a sua parte. Falando de Minas, falando de talentos. Engraçado que nessa parte aqui, coincidentemente, o que não fez nada com dinheiro, com que recebeu um talento, praticamente nós recebemos um talento. Nós recebemos a palavra de Deus e a gente está multiplicando. A gente está multiplicando. Ele não conhecia o Senhor dele. Porque mais na frente ele fala, Senhor, eu sabia que tu é um homem ruim. Tu quer colher onde tu não planta. Por isso eu fiquei com medo e escondi na terra. O outro fala a mesma coisa. Eu fiquei com medo porque tu quer colher onde tu não planta. Tu é um homem mau, tu é injusto. Então eu peguei e enrolei no lençol para eu não perder, para tu não cobrar de mim. O que significa? É uma tristeza, gente. Somos nós que estamos na igreja por 5, por 10, por 15 anos. E nos foi dado um talento e a gente está enterrando na terra. O talento que eu falo não são dons. É isso aqui, tá? É a palavra de Deus. Enterrando na terra, botando no lençol. Por quê? Porque a gente não conhece o Senhor. O Senhor, visivelmente na parábola, é Cristo, não é? Ele está indo tomar posse do reino dele e está confiando os discípulos, que ele está falando com os discípulos e para aquelas pessoas que ele está indo e ele está deixando os talentos, ou ele está entregando a mina, né, que seria o peso, coisas de valor na mão das pessoas para elas multiplicarem, para elas cuidarem. Olha, eu estou dando isso aqui para você, para vocês cuidarem enquanto eu vou tomar posse do reino e eu vou voltar. Foi isso que ele disse. Ele ia deixar o Espírito Santo, mas ele ia e ele ia voltar. E nós estamos esperando a vida do Senhor. E quando ele voltar, ele vai requerer a mina que ele deu para cada um de nós. Ele vai requerer. O que você fez com aquilo que eu te dei? Aquilo que ele nos deu não é cantar, não é pregar. É a palavra dele. Para a gente ser uma atalaia de Cristo. Para a gente anunciar que ele é o único que salva, que se não for por ele, não há salvação para nós. Nós somos herdeiros de Adão, mas até Cristo. Agora nós somos herdeiros de Cristo, nação santa, sacerdócio real. Então essa é a riqueza que Cristo nos deu, a palavra dele. Esse sim é o chamado. E aí, esse servo que enterrou ou que enrolou no lençol, ele não conhecia o Senhor dele. Porque ele falou o quê? Que o Senhor dele era mau. Que ele plantava, que ele queria colher onde não plantava. E
muitos de nós estamos na casa do Senhor, recebemos os talentos, que é a palavra dele, e não conhecemos o nosso Senhor. Isso é triste. Porque muitos de nós já devíamos estar orando para aquele que está chegando. Já devíamos estar falando do Senhor para a nossa família. Mas às vezes a gente é ninja, crente, agente secreto. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que conhece uma pessoa que é da minha família, que é bem perto de mim. E ela falou, não sabia que ela era crente. E ela era mais amiga da pessoa do que a minha. Agora você imagina. Meu marido fala assim, não começa não, começa a pregar não. Tudo que a gente vai começar, e eu falo, não, mas não sei o que, começa a pregar não. Não dá corda não, porque senão... Quando você está no estágio que você recebe a sua mina, você recebe o seu talento, não, Cristo está na sua pele. Ele é seu estilo de vida. Não tem como separar mais a Ariela de Cristo. Não tem como separar pastor, não é porque ele é pastor, não, já tem muito tempo. Pastor Júnior de Cristo é o estilo de vida da gente. A gente respira Cristo, a gente vive Cristo. Porque depois que a gente recebe algo tão precioso que é o nosso talento, o talento, lembra que eu estou falando da palavra, do chamado original. Deus me deu a pintura para me curar. Porque senão eu tinha entrado numa depressão que eu estaria nela. Se estivesse viva, estaria nela até hoje. Mas por gratidão ao Senhor, o meu chamado não foi pintar. O meu chamado não foi escrever. O meu chamado foi falar de Cristo, pegar minha cruz, seguir Ele, ser a atalaia de Cristo. Mas por causa da gratidão de ser curada, eu falei, são pinturas evangelísticas, vai ser para o reino. Claro que Ele me deu, eu negocio, eu vendo, como muitas vezes pessoas... Não, isso aqui não é o meu chamado. Eu uso para falar. E também tem pinturas que não são só vendidas. Tem pinturas que são missionárias, elas têm as funções dela. Os livros, a mesma coisa. Muitas vezes já foi me falado, os seus livros infantis, você deveria continuar com a história, mas tirar esse sentido de Cristo da palavra. Eu falei, mas se Ele é o meu, Ele é que me deu isso tudo. Se eu tirar Ele, eu não faço mais nada. Não tem como, gente, tá tudo junto e misturado. Não tem como tirar Cristo mais da sua vida. Senão não fica mais nada. Ela ali uma vez me falou que teve uma época muito ruim da vida dela. Que ela estava muito depressiva. E a gente sempre vê ela alegre, sempre vê ela diferente. Porque se tirar Cristo dela, ela cai. Tem pessoas que conseguem viver sem Cristo, mas nós não conseguimos mais. Não tem como tirar Cristo da nossa pele, Ele está infiltrado em nós. O privilégio de andar com Jesus e ser amado por Ele já é o nosso pagamento por servi-lo. Vocês viram algumas aqui das pinturas? Isso aqui foram outros presentes. Esse veio de inspiração das pinturas. Não é o meu chamado, mas me veio como um presente. Eu só tenho a capa, tá? Porque vendi tudo. Foi o primeiro. Nada é impossível, porque realmente era impossível viver o que estou vivendo hoje. Mas não é o meu chamado. Foi um presente. Depois
Mas seja agradecido. Be thankful, be thankful. Porque a partir do momento que a gente é grato a Cristo por aquilo que Ele faz hoje, Ele começa a nos entregar aquilo que a gente espera. Depois que a gente limpar as nossas vestes, pelo menos tentar, tudo muda. Nós vamos cair, mas nós vamos cair com a intenção de ficar de pé. Nós não queremos ficar na lama. Isso aqui fala. E depois nós temos que parar, suspirar, que isso significa o sede. Suspira, analisa e decide. Porque nós temos o livre-arbítrio de usar aquilo que Deus nos presentia para o reino dele. E depois vem o joy, a alegria. A alegria. Alegria plena. É falta de problema? Não. Por que eu trouxe isso aqui? Porque nós estamos falando sobre Ele me chamou. Hoje eu saí com essas coisas de casa. Mas eu queria deixar claro, isso não é o meu chamado. O meu chamado é esse aqui. O seu chamado não é cantar, não é isso, não é aquilo. Os dons, o Espírito Santo vai dar o dom para curar. O dom. Depois que você aceita o chamado, você pega seu talento, começa a multiplicar e Deus começa a soltar os dons. Tem as pessoas que já têm dom de alguma coisa desde pequeno. E ele vai decidir se ele vai usar aquilo para Cristo ou não. Mas o chamado é ir pelo mundo e pregar o Evangelho. É pegar a cruz e seguir a Cristo. E ser uma atalaia do Senhor. Amém? Amém. Isso aqui nós já passamos. Não existe ninguém que é rejeitado por Cristo. Ele nos quer a todos e Ele chama a todos, não só quem está dentro da igreja. Só que ali, tanto das minas e dos talentos, todos foram recompensados segundo o que desenvolveu com aquilo que recebeu. Mas todos foram cobrados, porque o Senhor, Ele voltará e ajustará as suas contas com cada um de nós. Isso aqui foi o que eu comecei falando. Eu não sei se vocês conhecem essa música. E eu queria fazer algo diferente aqui. Que diz: manso e suave, Jesus convidando, chama por mim e por ti. Eis que Ele a porta te espera velando. Chama, ó pecador, vem já. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador.